A gente conversa agora com o coordenador da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de São Paulo, Luiz Arthur Caldeira. Luiz, muito obrigada por conversar conosco. Parece que dengue é um assunto que ficou escondidinho, né, durante toda a pandemia. Agora que a gente passou da fase mais grave, a gente volta a olhar para essa doença que também é muito grave, que também mata. Como é que está esse trabalho, né, a busca ativa pelos pontos de proliferação do Aedes aegypti na capital paulista? Bom dia mais uma vez, obrigada por nos atender. Bom dia, Carla, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. É justamente isso. Nós estamos num momento onde as condições climáticas de muita chuva, principalmente final do dia, e esse calor intenso começam a ficar mais favoráveis para a proliferação dos mosquitos. Muito por isso, é justamente neste momento que a cidade se prepara e toma ações preventivas com o objetivo principal de identificar esses possíveis criadouros da dengue, que nada mais são que focos de água parada, e eliminar esses criadouros. Né? Daqui para fevereiro, março, abril, a tendência é essas condições ficarem mais favoráveis à proliferação do mosquito, então nós precisamos intensificar essas ações. Neste momento, Carla, a cidade está contando com 11 mil agentes fazendo a operação casa a casa, justamente batendo de porta em porta, principalmente naquelas áreas onde nós tivemos mais casos de dengue no ano passado, né, no começo desse ano de 2022, são agentes de saúde, mais agentes de zoonoses, das UBSs, da Unidade de Vigilância em Saúde, identificando esses pontos de água parada, fazendo essa orientação à população para que possamos dificultar justamente essa proliferação de mosquitos, que é uma força da natureza que nós estamos começando agora a já observar aqui na capital de São Paulo. Enquanto, como a gente dizia, né, torce para a conclusão desses estudos, porque a sensação que a gente tem muitas vezes, né, Luiz, é de um trabalho de enxugar gelo, porque todo ano isso volta a acontecer, todo ano volta a acontecer. Qual é a importância dessa nossa conversa agora? Quem está ouvindo a rádio, quem está seguindo para o trabalho, isso te afeta também diretamente. E aí, Luiz, tem muita gente que nesse momento já pegou as malas, está no carro, seguindo viagem, né, para o litoral, para o interior, para passar o período de férias, deixou a casa fechada. Eventualmente, eu queria saber desse ciclo, né, do tempo que se leva para que as larvas sejam depositadas, se tornar mosquito e ele contaminar as pessoas. Qual é o tempo desse ciclo? E, por exemplo, uma pessoa que está saindo para viajar agora e fez a lição de casa, limpou tudo, tirou os pratinhos e tal, quanto tempo ela tem de autonomia, digamos assim, até fazer a próxima limpeza? Cerca de 7 dias, cara. Que nós observamos que num período de 7 dias, se por acaso houver nova situação favorável à proliferação do mosquito, por exemplo, uma nova situação de água parada, empoçamento, um período de 7 dias é o suficiente, principalmente nessa época de calor forte, para fazer o mosquito fêmea fazer a ovoposição e esse ovo se tornar larva e se transformar num mosquito, voar e picar as pessoas na região. Por isso nós orientamos que essa vistoria no quintal seja feita ao menos uma vez por semana. No caso de viagem, muito importante que você falou, procurar observar antes no quintal se existem situações que, em havendo chuva, haverá acúmulo de água. Principalmente limpeza de calhas, né, limpeza de ralos, cobertura de piscina e retirar do quintal qualquer recipiente que, em havendo chuva, possam acumular água. As pessoas devem se prevenir, porque muitas vezes, nesse dia que a pessoa está saindo de férias ou vai deixar o imóvel fechado, ele não está ali de frente com a poça d'água, senão ele eliminaria. Temos que pensar, se chover aqui no meu quintal, há possibilidade de fazer ali um foco de água parada, então pensar nessas situações, eliminar todas essas possibilidades do quintal, né? Deixar esses encanamentos fluidos para que se chover não se empoce a água. Você citou quintal, Luiz, quintal... Oi, fala Megali. Não, pode completar, Carlinha, depois eu vou. Eu só ia perguntar o seguinte, a gente está citando quintal para as pessoas que moram em casa, né, em terrenos maiores. Quem mora em apartamento também tem que se preocupar, né, Luiz? Também tem que se preocupar porque o que acontece?
o mosquito da dengue, ele não precisa de grandes espaços e grandes recipientes de água parada. Por exemplo, basta uma bandeja de um ar-condicionado na sacada de um apartamento para já o mosquito poder fazer a oviposição e ali ser um foco de dengue. Basta um pratinho de planta na janela de uma cozinha, de um apartamento, por exemplo, para o mosquito também fazer essa mesma oviposição e colocar em risco as pessoas que moram no prédio da mesma maneira. Então, o importante é nós observarmos o seguinte: eliminar qualquer tipo de possibilidade de água limpa parada, seja em casa, apartamento, no quintal, muitas vezes, da empresa onde trabalhamos, né? Que também, às vezes, nós tomamos cuidado, as pessoas têm de tomar cuidado com o quintal de casa e passam a maior parte do tempo na empresa trabalhando. Então, nas empresas, nos escritórios, né? Você também deve ser feita essa inspeção no quintal, nos arredores e também na área interna. O mosquito Aedes aegypti, ele tem comportamento doméstico, então ele pode entrar sim dentro da residência, por isso é importante manter ralos fechados, não deixar potes com água parada dentro de casa, inclusive os vasos sanitários tampados, porque tudo isso, se não houver movimento por 2, 3, 4 dias, é o suficiente para ser um foco de risco de transmissão da dengue. Isso vale para a piscina também, Luiz? Piscina vale como... A gente sabe que piscina semi-vazia, sim, né? Quando tem umas pocinhas. Mas uma piscina cheia, ela também é um foco de dengue? Ela pode ser, Megali, um foco de dengue se você não tratá-la. Então, se você manter ali um tratamento com clorado, filtrado, limpado, fazer a manutenção devida da piscina durante pelo menos uma vez por semana, ela não oferece risco. No entanto, se você deixar ali a piscina com a água parada, ela se torna uma grande poça de água. E aí sim ela pode ser um foco de proliferação, um berçário de larvas e mosquitos. Essa Entendi. coisa. Outra, eu não sei quando foi feita a primeira campanha contra a dengue no Brasil, mas desde que eu me conheço por gente, todo verão a gente fala de dengue, né? É tão certo quanto o Natal. A gente imaginaria, portanto, que todo mundo já estivesse conscientizado sobre o perigo da doença, sobre a necessidade de não manter potinhos, balanço de pneu, garrafa vazia, garrafa aberta no quintal. Mas a doença continua aí. Qual que é o nível, não sei se vocês têm acesso a alguma pesquisa do tipo, mas ao nível de conscientização da população brasileira a respeito da dengue? Acho que está muito mais relacionado, Megali, à baixa percepção de risco frente à doença dengue, né? Justamente por ter se tornado uma doença mais comum, ela acaba assustando menos, digamos assim. E as pessoas tendem a tomar as providências quando nós estamos justamente na época de maiores notícias da ocorrência da doença. E muitas vezes já é tarde, porque as pessoas já estão doentes porque não conseguiram ali nas suas residências, nos seus bairros, impedirem esse ciclo de proliferação do mosquito. Nós entendemos que há um conhecimento da população sobre o risco, sobre a doença, mas não um entendimento sobre o risco. Por exemplo, a doença, em que pese ser uma doença mais benigna, por exemplo, com a Covid-19, que atrapalhou muito a percepção de risco das outras doenças, nesse ano que passou, dos 11.700 casos que nós tivemos na capital, nós infelizmente computamos 2 óbitos. Então, uma doença potencialmente grave, sim. E se nós sabermos que nós poderíamos ter interferido nesse ciclo, eliminado a possibilidade de essas 2 pessoas serem infectadas e irem a óbito, haveria possibilidade, muito provavelmente, de impedir isso. É isso que nós temos que trabalhar com as pessoas. A dengue, infelizmente, é uma doença muito democrática. Ela pode acontecer em qualquer endereço, em qualquer parte da cidade e afetar qualquer pessoa que estiver por próximo, né? Então, assim, é um movimento realmente de comunidade. A prefeitura faz aqui na capital a parte dela investindo em equipamentos, em veículos. Nesse ano, por exemplo, a prefeitura está investindo em mais 30 novos máquinas nebulizadoras de inseticida. Nós vamos dobrar a capacidade de combate aqui do mosquito adulto nas ruas, né? Nós estamos também aqui na cidade de São Paulo adquirindo via município 5.000 litros de inseticida especialmente para o Aedes, de modo a fevereiro, quando começar o período de maior proliferação, nós já estarmos com todos os estoques aqui garantidos para termos governabilidade frente às entregas, né?
São movimentos que a prefeitura faz muito mais no sentido de porta para fora, e é importante essa conscientização de toda a população em parceria, né, com a prefeitura também fazer esse movimento porta para dentro, que é uma questão que todos temos que trabalhar conjuntamente contra a dengue. Porque, lembrando, né, mosquito não tem noção de perímetro, ele não vai picar a pessoa na casa dela somente ali. Então, fica essa coisa do senso de responsabilidade ser também expandido, né, Luiz? Como você citou, no trabalho, né, você passa muito mais tempo no trabalho, você vê ali um potinho, mas fala, isso aí não é de minha responsabilidade, não. Tem outra pessoa que tem a obrigação de fazer, você não faz, o mosquito tá ali, vai picar quem? Quem tá por ali. Né? Então, muito bom. Tem outros ouvintes aqui se manifestando também, falando sobre a situação dos terrenos abandonados. Pode entrar, não pode entrar, é uma discussão muito antiga, né, Luiz? Também uma discussão que acaba impedindo, em certa forma, o trabalho dos agentes. Mas a gente não pode, né, Marco? Foi quem escreveu, da Zona Norte. Pular o muro, invadir o terreno de alguém para fazer esse trabalho. Não dá para fazer isso, mas fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua parte. E ao seu redor também, a gente já vai ter um trabalho mais eficiente. Então, vou agradecer aqui o coordenador da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde da cidade de São Paulo, o Luiz Arthur Caldeira, por nos trazer essa atualização e também, mais uma vez, conscientização, reforço da conscientização sobre o perigo, né, que é a gravidade que pode ter essa doença, a dengue. Obrigada, viu, Luiz? Bom trabalho para vocês. Que agradeço a disposição. Um abraço. Um abraço.